Muito bem, então boa noite a todos e todas. Iniciando a nossa atividade de hoje. Esta reunião está sendo gravada para posteriormente ser postada no nosso YouTube, para que tenham a chance de rever, ou no caso, para aqueles que não tiveram a chance de participar da aula de hoje, do Encontro Síncrono, poderem também assistir. Então, nossa atividade hoje, pessoal, ela dá continuidade às nossas reflexões, mas dando um salto à frente. Se nas nas 3 primeiras semanas, mas a primeira semana foi um material para que vocês se orientassem, para que na segunda e na terceira semana fizessem uma reflexão juntos sobre questões conceituais, terminológicas nas atividades que compõem a luta, o lutar, as lutas corporais, artes, caminhos marciais, lutas esportivizadas. Então, a partir de agora, nessa semana e na próxima, a gente se concentrará nós nos focaremos nas questões relacionadas às possibilidades pedagógicas do trato das lutas na escola. Então, esse é um ponto importante, né, que avalio que toda a discussão que a gente traz para termos o domínio e a apreensão conceitual acerca desse universo de atividades humanas que são originadas a partir dessa ação humana intencional, transformadora da natureza, né, e o lutar sendo uma expressão dessa ação intencional que tem uma finalidade. Então, nesse aspecto, cabe a gente ter esse elemento de domínio teórico, conceitual, para podermos também trabalhar e tratar disso na nossa experiência enquanto trabalhadoras e trabalhadores na educação, enquanto professoras e professores de educação física. Então, a intenção hoje é mostrar uma possibilidade para a gente refletir sobre esse trato, da possibilidade do trato pedagógico. E aí, a reflexão que eu sempre faço com vocês, e eu faço com meus estudantes na graduação, é de buscar a partir dos fundamentos. Então, não estamos aqui trazendo conteúdo de extremo avanço, ou de alta elaboração, mas buscaremos, inicialmente, como a gente já fez, na detecção de elementos fundantes para a luta corporal, e agora também para uma proposição de trabalho pedagógico na educação física. E aí é importante que vocês estejam atentos e atentos a isso, pois na semana que vem, né, nós teremos um novo encontro para podermos tratar mais ainda dessas experiências e trazer exemplos práticos, né? Afinal de, assim, enfim, exemplos práticos a partir de alguns materiais que nós temos aqui registrado, para que a gente tenha aí a chance de trazer mais ilustração para chegar ao ponto de entendermos que é possível trabalharmos com esse conteúdo no ensino, na educação física escolar. Então, a nossa atividade de hoje vai se focar né, nessa dimensão do trato pedagógico, das possibilidades pedagógicas. Antes da gente entrar de fato na nossa atividade, alguns recados são importantes de passar para vocês também, que será também liberado nos canais de comunicação. Nós estamos no processo de finalização do ano e, como vocês bem sabem, temos um calendário acadêmico bastante distorcido por conta ainda do cenário pós-pandêmico. E aí, nesse sentido, o módulo 3, que iniciou com esta disciplina, ela terá continuidade, né, quando a gente retornar no ano de 2024, o que nos tornará mais próximo do momento de finalização. Nesse ano de 2023, estamos organizando da seguinte forma. Entramos com essa disciplina de temas da cultura corporal emergentes, iniciados com o conteúdo da lutas. Semana que vem a gente encerra esse conteúdo. E na semana do dia 13 de novembro, a partir da semana do dia 13 de novembro, teremos a segunda parte da disciplina com o conteúdo das práticas corporais de aventura. Nós também teremos nessa semana uma atividade, a primeira atividade da disciplina chamada Seminário Pedagógico 2. Como eu havia dito para vocês no nosso primeiro encontro síncrono,
essa disciplina, seminário, ela terá uma configuração para se direcionar à organização do trabalho de conclusão de curso. Então, nessa semana do dia 13 de novembro, nós estamos organizando de uma forma que os 2 professores responsáveis pelos conteúdos irão, numa atividade síncrona, fazer a apresentação dos seus conteúdos, os direcionamentos, as diretrizes para a constituição do TCC. Inclusive, teve uma mensagem que chegou para nós acerca de uma possível, da gente liberar um tipo de tabela para que vocês pudessem ter acesso ao quadro de professoras e professores da unidade acadêmica, para que vocês tenham noções das linhas de pesquisa de cada um. Nós já temos esse material pronto e é importante que vocês participem, para poder, na apresentação do professor, ele ter esse material e apresentar para vocês. Então já fiquemos atentas e atentos que na semana de 13 de novembro teremos essas 2 atividades simultâneas. Como que vai funcionar a atividade da disciplina Seminário Pedagógico 2? Ela não é uma disciplina contínua. Nós teremos encontros, e em especial um agora em 3 de novembro, e depois o segundo encontro dela vai acontecer em dezembro, no final do ciclo da disciplina de práticas corporais de aventura. Como vocês bem sabem, nós temos essas distorções de trabalho e de calendário. Aqui na UFG, nós teremos aula até, pasmem, até o dia 24 de dezembro. Então vejam bem como é que nós estamos aí com os calendários bem desajustados. Mas essa semana em que está programado a atividade de seminário pedagógico é a semana do dia 18 de dezembro. Então já fiquem avisadas e avisados acerca dessa organização. E depois, quando a gente retornar às nossas atividades em janeiro, teremos a continuidade, porque a gente vai ter um recesso, nós não teremos férias, e aí nesse recesso teremos a continuidade da disciplina de seminário pedagógico e de outras disciplinas que compõem o quadro do módulo 3. Fiquem atentas e atentos também às orientações para a organização do TCC, em especial nessa relação com a procura de orientadoras ou orientadores. Serão dadas as diretrizes para que vocês façam essa aproximação com professores e professoras aqui da unidade acadêmica. E a gente tem também colocado enquanto possibilidade, mas ainda não está fechado exatamente, de convidar outros professores e professores de outras unidades, de outras universidades, para poder compor esse quadro de orientação. Mas até lá a gente ainda vai fechar essas questões. Bom, feito esse preâmbulo, falemos do nosso conteúdo. Então eu vou pedir licença para vocês, porque hoje nós vamos concentrar, e vocês viram lá no nosso programa da disciplina, que eu passei uma série de textos orientadores, que eu, inclusive, já coloco para vocês que, assim, não seria possível vocês fazerem a leitura de todos para hoje, mas é para a gente direcionar as nossas reflexões na aula de hoje e na próxima atividade nossa. Então, quando a gente pensa a constituição do trato pedagógico, da possibilidade de trato das lutas, hoje em dia já se encontra um número significativo, ainda que pequeno, de publicações que estão trazendo proposições a partir da aproximação com alguns temas que se cruzam com a questão das lutas. A exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho, da utilização de jogos e brincadeiras de oposição, ou também chamado de jogos de luta, jogos pré-lutas, como vai se dar aí na diferenciação de terminologias. Em boa parte, essas reflexões que os autores têm trazido, as autoras e os autores, se fundamentam ou em abordagens da psicologia ou em abordagens da pedagogia do esporte. Em menor número, temos proposições, aí eu diria que inclusive é um número ainda mais tímido, de proposições que tratem da discussão e do trato do conteúdo na educação física escolar
E aí fazendo as aproximações com o debate crítico progressista da educação física e as abordagens que nós temos aí a partir de então desenvolvido. Dito isso, então a nossa organização para a reflexão dessa possibilidade pedagógica se fundamentará em alguns níveis. O primeiro dos níveis que a gente vai se concentrar hoje é de ver o que trazendo como exemplo ou como ilustração o alto grau de desenvolvimento que se teve na sistematização do conhecimento em torno das práticas marciais, e isso nós fazemos sempre a referência ao caso da sociedade japonesa, não é a única, obviamente, mas lá o desenvolvimento de estudos traz uma importante contribuição para pensarmos a configuração das atividades marciais que se chama de Budô. E vocês viram lá nos nossos vídeos anteriores, na discussão anterior, né, que a atividade marcial ela é assumida, melhor dizendo, no cenário educacional japonês, né, inclusive assumida para ser trabalhada e tratada dentro da escola, mas também na universidade, e diga-se mais, na universidade ela é, inclusive, área temática de estudo e formação. Então nós temos no Japão, por exemplo, uma universidade que é específica para estudar o Budô. E aí, desses estudos, né, nós vamos trazer uma importante contribuição que pouco tem sido explorado no Brasil, mas que são de autores, aí no caso são autores homens, né, masculino mesmo, que são autores que fizeram seus estudos justamente nesse intercâmbio com o Japão. E de lá eles trazem contribuição para pensarmos as chamadas dimensões educativas do Budô. E aí por isso que um dos textos que eu passei para vocês, que está na cartilha que a gente organizou de um evento uns anos atrás, é uma cartilha que a gente fez textos preparatórios para o público. O público em geral não eram somente professoras e professores de educação física, eram professores e professores de educação física, mas também atletas, mas também técnicos e professores que são formados no ofício mesmo, né, de serem praticantes. Então, nesse aspecto, a gente organizou aquele material de uma forma bastante sintética, mas expõe um pouco dessas concepções que a gente queria oferecer para podermos ampliar o conhecimento das atividades marciais. E aí, esse texto dessa cartilha, né, do professor Fábio Cardias, ele vai trazer, né, vai apresentar para nós, a partir de sua investigação de doutorado, essas chamadas dimensões educativas que se encontram no Budô. Então, à noite de hoje, a gente vai se concentrar nisso que basicamente resume a seguinte pergunta: como, né, o estudo do Budô japonês, o estudo das artes marciais japonesas, contribui para a gente pensar a estruturação das dimensões educativas presentes nela. E aí, na semana que vem, a gente dá o avanço para as outras dimensões importantes, que é a própria contribuição da pedagogia e do esporte, que tem elementos interessantes para a gente refletir a estruturação dessas atividades, e o oferecimento de possibilidades de mediação desse conhecimento a partir dos jogos, a partir, como falei aqui, dos jogos de oposição, né, ou também chamado de jogos pré-lutas. Mas também a gente fazer a aproximação com aquilo que as abordagens da educação física, de ensino de educação física, nos permite, a partir inclusive da compreensão de que nós temos um papel e uma função social na escola, assim como a própria instituição também esse papel e essa função, e que por isso o ensino e o trato deve-se pensar as dimensões desse conteúdo relacionado à própria totalidade da sociedade humana. Então não é um conhecimento desconectado das questões que são sociais, é um conhecimento que é produção dela própria e da qual a gente procurará incentivar a esse acesso. E a esse acesso, ele se dá não somente pelas vias das atividades práticas, é também, e isso é extremamente importante, e é uma pena que a gente não tenha essa condição de fazer atividades práticas, pois eu gostaria muito de trazer, né, trazer vocês, levar vocês para dentro de um dojo,
né, no tatame, fazemos experiências conjuntas, né, para que nós aponte aí algumas possibilidades. Mas, no nosso debate, na nossa forma, a gente vai procurar mostrar esses entrelaçamentos que serão pertinentes e importantes para a organização de uma proposta pedagógica. Agora, eu vou compartilhar um material aqui com vocês que posteriormente estará disponível no Moodle. Eu peço desculpa porque a gente trabalha em 2 sistemas diferentes aqui, e aí, diante disso, eu acabo confundindo SIGA-A com Moodle com SIGA-A, enfim. Bom, primeiramente vocês me dizem se está compartilhando a tela aí com vocês, vocês estão vendo aí os slides. Está aparecendo sim, professor. Obrigado. Então, pessoal, uma primeira questão que a gente precisa pensar sobre esse trato desse conteúdo da educação física na escola diz respeito a gente fazer algumas perguntas cruciais. Então, nosso objetivo de hoje vai ser fazer essa reflexão, refletir e problematizar. Só um minutinho que eu mudei a tela aqui, mas não sei se mudou para vocês aí. Ah, agora sim, acho que mudou. Refletir e problematizar a inserção do conteúdo nos ambientes educacionais, especialmente na escola. Também aproximar com abordagens e concepções pedagógicas da educação física, mas estabelecer diálogos naquilo que seja de contribuição vindo também da pedagogia do esporte. O que nós colocamos, inclusive, como questões essenciais para o início dessa nossa reflexão? Estou mudando aqui a tela de novo e vou aumentar um pouco o slide para que melhore a leitura de vocês. Então aqui, melhorou, espero que sim. Então veja bem, né? Quando a gente pensa trata esse conteúdo, né, os estudos e as pesquisas que temos na educação física que falam sobre as motivações ou justificativas do não trato do conteúdo lutas artes marciais na escola, né, geralmente esses estudos apontam 3 motivos. O primeiro motivo é a própria falta de conhecimento, a apropriação técnica do conteúdo por parte do professor e da professora. E aí isso diz respeito, inclusive, a uma reflexão que puxamos desde o início da nossa atividade. Muitas das vezes, essa falta de conhecimento não se encontra somente no fato do professor e da professora terem sido ou não praticantes de alguma atividade marcial. E é claro, isso aqui poderia caber também para outras atividades corporais. Também está relacionado à questão de termos este conteúdo, a presença deste conteúdo em maior ou em menor grau, ou às vezes nem ter esse conteúdo na formação inicial, lá na graduação. Então, lá naquela atividade do memorial, né, que eu já citei, fiz a leitura de alguns, e alguns apontaram que, inclusive, sim, teve uma experiência bem pontual dentro da disciplina que geralmente o currículo oferece, e alguns falaram que não, nem tiveram essa experiência. Então, os fatores que trazem essa falta de domínio, de apropriação sobre a atividade, acabam se tornando um fator de justificação para não tratar do conteúdo das lutas. Um segundo ponto, um segundo motivo, está na falta de estrutura para comportar essas atividades específicas. E até agora há pouco falei, né? Falei de dojo, falei de tatame, que geralmente são os espaços e materiais que estão relacionados, né, com a prática marcial. E no quadro socioeconômico que nos encontramos, em que temos, inclusive, escolas que têm poucas estruturas, né? Particularmente, né, trabalhei na prefeitura durante muito tempo aqui em Goiânia e dei aula em escolas que não tinham estrutura nem para a educação física, seria um mínimo, uma quadra, não se tinha. Então, nós temos essa dificuldade quando pensa em especificidade das lutas. E um terceiro ponto, que é justamente o ideário, e aí no caso, né, uma associação imediata, e quando eu faço ênfase nessa questão da imediatidade, quero dizer que ela não possui mediação. Então é uma associação imediata das lutas corporais, das artes marciais, com a violência, motivadas pelos
diversos casos que a gente já teve relatado nos noticiários, nos nossos meios de comunicação, em especial, né, durante a década de 90 e os anos 2000, que tivemos a explosão de fenômenos sociais, a exemplo do que foi o caso dos chamados Pit Boys. Não sei se alguém aqui se lembra, né, se vocês se lembram desses casos, né, que era um apelido, né, para os praticantes de artes marciais. Em especial, isso aconteceu no eixo Rio-São Paulo, muito mais no Rio de Janeiro, que estava relacionado a uma série de questões entre praticantes de atividades marciais, no caso mais específico jiu-jitsu, com a explosão de violências, da violência que acontecia para fora do tatame. Eu até coloco como sugestão para vocês, posteriormente posso compartilhar, uma dissertação de mestrado feita na sociologia que foi estudar isso enquanto um fenômeno social, né? E aí, esse é um fator, né, que faz com que haja essa identificação. E o que é, inclusive, uma questão contraditória, né, se a gente parar para pensar. Porque um dos elementos que aparece na pesquisa, em pesquisas que vai colocar sobre o que levam os pais, por exemplo, a matricularem seus filhos e filhas nas atividades marciais, está relacionado a controle da agressividade. Então, temos esses elementos que se põem sempre em contradição. Então, por isso que, né, nesse aspecto que eu coloco, né, que uma parte dessas compreensões, dessas concepções, noções que temos sobre as atividades marciais, pode se encontrar no próprio caráter dela. Existe uma ambiguidade, um paradoxo presente nos sistemas marciais. E a gente tem visto isso desde o início, né? O lutar e a luta enquanto uma ação, uma atividade humana essencial para a nossa própria sobrevivência, então ela é uma defesa pessoal. A gente desenvolve lutas corporais técnicas para poder nos defender, mas a própria socialidade ou sociabilidade que nós desenvolvemos enquanto humanidade nos levou a ter relações conflituosas, a exemplo da guerra. Então, parte das atividades marciais como as conhecemos, elas foram originadas pensando o conflito, a guerra. Agora, também nessa processualidade histórica humana, nós vimos, a exemplo do Budô, um processo de transformação diminuindo a essência, melhor dizendo, diminuindo a essência não, mantém-se a essência enquanto atividade marcial, mas ela é adotada também como um processo de formação mais ampla, inclusive no sentido de transcender não apenas corporalmente, mas também espiritualmente. Então, o caso japonês nos traz esta curiosidade e nos traz isso de uma forma diferenciada das demais, mas que a gente pode encontrar algumas correspondências na nossa história. Então, fica-se a pergunta para a gente iniciar o nosso papo, né? As artes marciais, as lutas, caminhos marciais, elas são violentas? Qual que é a relação que a gente precisa desmistificar? E para isso, novamente, precisamos voltar para os domínios conceituais entre agressividade e violência. Aliás, qual que é a relação e quais são as suas distinções? Então, passando aqui adiante, o nosso caminho de hoje vai ser buscar responder esta nossa questão. Deixa eu ver se mudou a tela para vocês aqui. Ok, mudou. Então veja bem. Primeira coisa que precisamos entender. Essa associação imediata feita no senso comum, ela não deixa de ter uma razão. Por quê? Essas duas dimensões, a agressividade e a violência, elas são intercambiáveis, são relacionáveis. Agora, elas possuem distinções, inclusive na própria processualidade histórica. Vamos pegar aqui inicialmente a agressividade. Então, como vocês podem ler aí, a agressividade é considerada uma manifestação não racional. Ela é um ato natural, presente no sujeito, especialmente quando a sua sobrevivência está ameaçada. Se a gente pega, novamente para ilustrar, o filme que foi
projetado para assistirmos, aquele trecho inicial de 2001, Odisseia no Espaço, quando a gente vê o leopardo atacando aquele hominídeo, dá para a gente fazer uma analogia de perceber que aquele hominídeo não tinha ainda suficiente instinto agressivo e nem, consequentemente, uma forma para se defender, uma atividade, um tipo de ação para se defender. Agora, esse ato nosso em busca de viver, né, ela é algo que faz parte do nosso ser. Né? Ela é um elemento constitutivo do nosso ser. Então, assim, esta ação, né, este ato, a agressividade, é praticado como defesa para conservar a vida ou integridade, bem como também para saciar as necessidades vitais. E aí eu colocaria, inclusive, na ordem que a gente tem trabalhado os conceitos, carências e necessidades vitais. Um autor que ajuda a pensar essa distinção está nesse autor austríaco, né, Sigmund Freud, que vai dizer que não existe instinto violento, e sim, nós temos um impulso agressivo. E pegue bem essa palavra, impulso, porque na teoria freudiana, no caso eu estudei isso há bastante tempo, né, um tempo atrás, mas o impulso é onde está também a relação com aquilo que o Freud estruturará em um impulso para viver, pulsão de vida e a pulsão para a morte. Mas, enfim, o que nos interessa aqui é entender, então, que a agressividade é um instinto. E, nesse sentido, ele é um impulso para viver. Sem esse impulso, nenhum de nós teríamos condições de sobreviver. Todos os dias, cotidianamente, precisamos ter algum grau de agressividade para que consigamos viver. Então, no ser humano, a pulsão agressiva, ela inclusive nos traz um elemento de contradição, porque ela vai nos colocar em oposição ao processo de civilização. Porque se todos nós fôssemos apenas agir de forma agressiva para buscar saciar as nossas necessidades e carências, isso nos tornaria o processo de viver em conjunto, viver em sociedade, tornaria algo muito mais difícil, porque cada um estaria buscando o que é seu, o que é do indivíduo. A civilização é um projeto de viver em comunhão, viver em comunidade e sociedade. Então, para isso se estabelece regras, questões jurídicas, direitos, deveres, são acordos, ou, pegando na nomenclatura que os filósofos contratualistas nos trazem, né, na sua contribuição, a exemplo de Thomas Hobbes, a exemplo de Jean-Jacques Rousseau, né, são contratos sociais que são estabelecidos para que haja, então, uma civilização e um processo civilizacional. Se nós temos esse impulso que nos move para saciar nossas vontades, algo a freia e coloca em oposição, que é o próprio objeto da civilização. Então, por isso que temos aí uma gênese possível para pensar os conflitos e o surgimento do crime, da violência, etc. Então, espero que esteja bastante claro para vocês que a agressividade, inclusive, ela é pertencente ao ser humano, não apenas ao ser humano, obviamente. Outros seres vivos também possuem, mas o ser humano possui uma capacidade distinta das dos demais animais. Agora, vamos pensar isso para as relações com as práticas marciais. E aí a gente volta àquele argumento que coloquei agora há pouco, né? Aliás, hoje eu estava assistindo televisão e vi lá um anúncio do filme do Anderson Silva. E é interessante que no trailer, né, que vai contar a vida dele, no trailer coloca lá, né, da associação de ele ser um jovem que foi para as artes marciais para ter, aí, no caso, nem é questão de controle da agressividade, né? É também para ele ter a experiência de poder experimentar essa agressividade. E esse é um elemento que a gente vai encontrar nas práticas marciais. Se a gente pega essa característica e transporta isso para as atividades
esportivas numa forma geral, e se a gente se lembra de que o esporte moderno foi também um processo, uma atividade corporal em que também permitiu a contenção dos impulsos agressivos, nós temos então a atividade marcial, em especial os esportes de lutas ou lutas esportivizadas, enquanto uma atividade corporal que permite você experimentar um alto grau de agressividade, mas sob condições de limitações. Então, a atividade esportivizada, a luta esportivizada, faz com que a gente, com todo respeito às palavras aqui, vou pedir uma licença, mas faz com que a gente surre o outro, que a gente dê porrada no outro numa situação de competição, mas sob regras. Um símbolo expressivo dessa regra é quando o tempo acaba, é quando soa o gongo. Passou desse momento de soar o gongo, o que continua a partir daí já vai para outra esfera, que porque está rompendo os limites civilizacionais. E aí, nesse sentido, essa agressividade dá possibilidade para a violência. Espero que esteja ficando claro para vocês. Então, nesse sentido, que as atividades marciais carregam no seu interior a possibilidade da experimentação da agressividade, mas também gera um conjunto de normas para que haja a contenção. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Então, passando à frente, nós temos aqui então também, para refletir sobre essa agressividade, uma pequena distinção existente nela. Deixa eu ver se mudou a tela para vocês aqui também, que quando eu altero aqui, preciso ver se altera para vocês. Beleza. Alterou. Um autor que nos ajuda a pensar também sobre essas questões relacionadas à agressividade, chamado Erich Fromm, ele é um psicanalista, sociólogo, então ele busca na sua teoria fazer uma reflexão, uma teoria que vai trazer a psicanálise e a sociologia e a teoria social marxista-marxiana para poder tratar das questões relacionadas à destrutividade humana. Ele vai fazer a seguinte distinção a partir desses dois suportes importantes. Que existe três tipos, na verdade, de agressividade. É que uma se subdivide em duas. Uma primeira agressividade, que é essa que ele chama de maligna, que é um fator condicionante para a destrutividade. E eu incluiria aqui, é um fator e é condição para a violência. Então veja bem que a agressividade é um elemento essencial para nós. Mas existe essa agressividade que ela não apenas está não está voltado para suprir as carências e as necessidades. Ela pode se voltar para questões que possam ferir elementos morais e éticos dessa organização social. Então ele vai dizer que a agressividade maligna, passou a ser um fator condicionante da nossa própria destrutividade, e a ponto que isso é algo específico da nossa espécie humana, não programado filogeneticamente, ou seja, ele não está na nossa programação. A agressividade sim, mas se tornar maligno, aí já existe outros condicionantes sociais para se tornar maligno. Este é o passo que vai fundamentar, condicionar para a violência. Então, ela possui os aspectos negativos, mas também importante salientar o aspecto positivo, porque diz respeito à nossa luta por sobrevivência, que o autor vai chamar que esse tipo de agressão é uma agressividade defensiva para nos defender, mas também ela é benigna, porque está direcionada para a nossa própria sobrevivência. E nesse tipo de agressividade benigna é onde surge uma possibilidade de experimentar ela de forma lúdica, que no caso está presente justamente nas artes marciais, no duelo, na competição, na luta, nas artes marciais. Então, esses são aspectos para a gente poder fazer dentro dessa composição desse quadro teórico, mostrar que da agressividade
essa que está indo ao limite dos processos civilizacional é ela que pode dar origem à violência. Mas nós precisamos de ter uma agressividade que ela é benigna para o nosso próprio viver. Eu vou aqui passar a palavra, deixa eu ver aqui, para o Marlos, que levantou a mão. Pode falar, Marlos. Estão me ouvindo? Não, é só sobre essa ambiguidade que você falou aqui, sobre a questão da violência benigna e maligna, né? Nesse sentido, eu acredito que Marlos, é uma questão... Só uma Tá correção? Sim, estou te ouvindo, mas só uma correção. Eu estou falando, por enquanto, da agressividade. Agressividade, perdão. Eu acho que é uma questão importante para a gente levar nas aulas de educação física nesse sentido também, porque nós temos a violência das torcidas organizadas, né, que ali realmente é um tipo de violência, agressividade, né, no caso também, e nesse sentido, diferenciar a questão da briga com a luta, né, que está nos currículos, inclusive na BNCC também. Essa diferenciação, então, ela vem desse estudo mais aprofundado que a gente pode estar passando para com os alunos, e até mesmo dentro do coletivo de autores, se a gente for ver, a luta, ela vem dentro, né, da classe trabalhadora, principalmente, é a luta por direitos. Essa luta, ela muitas vezes tem que ser inteligente. Então, nós temos que mostrar para os alunos que não é brigando com o seu semelhante, né, muitas vezes ali que está com você, que você vai conseguir as coisas. Você tem que unir para buscar, né, algo maior no sentido de melhorar, né, a parte intelectual dos trabalhadores. Então, essa parte de lutas, ela tem um objetivo principal, que eu acho que eu vou ler aqui um pedaço lá, onde fala sobre essa questão dessa crítica, né, da realidade. Então, tem como objetivo a leitura da realidade concreta e poder, assim, ter a possibilidade concreta de mudança social. Então, isso que o coletivo de autores nos traz. Essa mudança social, ela vem através do conhecer essa diferença, para que os alunos, através desse conhecimento, eles possam aumentar o seu arcabouço teórico, né, intelectual e até mesmo científico, né, para que eles possam também mudar o seu patamar. Isso levando na questão da crítica superadora, né, quando a gente vai para essa questão da mudança da realidade. Então, acho que é uma questão muito importante. Inclusive, eu estava olhando aqui no currículo da MNCC, tem lá no quinto ano, no quarto e quinto ano já começa as lutas, né? E no quinto ano, exatamente, tem essa questão dessa diferenciação da agressividade, da questão da briga e das lutas em si. Aí é necessário trazer todo esse arcabouço teórico. O professor tem que ter esse conhecimento, como você falou mesmo, tem que buscar, né, ter esse conhecimento para que possa levar para os alunos essa diferenciação. Porque muitos pais realmente buscam nas lutas essa questão da não violência. Alguns ainda não veem isso, porque quando uma vez que eu fui trabalhar lutas, o pai falou assim, não, mas você vai trabalhar lutas na escola, o aluno vai ficar violento. Aí eu fui falar todo sobre essa questão, né, não, luta não é violência. Aí o pai entendeu. Então, muitas vezes, esse entendimento vem a parte desde lá do quarto, quinto ano, você mostrando essa diferenciação, para que os alunos futuramente eles tenham esse arcabouço teórico e possam realmente ter sentido, né? Porque as lutas terem sentido na sua vida. Então, acho que é muito importante essa questão. Marlos, olha que coisa interessante, que você fez um exercício que traz dois pontos importantes para a gente refletir juntos. Você trouxe, inclusive, uma ilustração bem bacana, que é das questões das torcidas organizadas, né? E um segundo ponto, né, que você coloca diz respeito, inclusive, ao conteúdo da semana passada, que se a gente está trazendo um conjunto de distinções de atividades humanas, então nós temos, diferente da luta corporal sistematizada, antes dela, inclusive, derivada da luta, do lutar enquanto ação humana, nós também tivemos o desenvolvimento da briga, do duelo. E veja que interessante, né? Nesse slide aqui, quando eu coloco o exemplo da agressividade benigna lúdica, eu não estou falando da briga. Sabe por quê? Porque briga, lembra lá do texto, ela é uma ação direcionada de um sujeito para outro sem motivação. Então, nesse sentido, é não racional, irracional.
Quando nós colocamos nesse aspecto, a gente já está conseguindo fazer reflexões e conseguindo constatar as diferenças fundamentais para podermos discutir isso com os estudantes. A briga, ela não tem um elemento de motivação justa, justificada. Olha também outro elemento componente importante, a questão moral. Quando a gente fala se a briga é justa ou não, nós estamos fazendo uma pergunta de cunho ético-moral. Então, briga é o que tem de menos racional. Então, por isso, ela já deixa de ser uma agressividade benigna de uma possibilidade lúdica de experimentá-la. É curioso isso que a gente está trazendo aqui. Um segundo ponto, que na verdade é o primeiro que eu salientei, que quando você traz o exemplo da torcida organizada, é muito curioso a gente refletir sobre isso. Por quê? Hoje, um dos espaços ainda possíveis, né, do nosso acesso ao conhecimento e à cultura de uma forma geral, e aos esportes nesse caso, é você participar de uma comunidade como são o caso das torcidas organizadas. Então você tem um time, nós temos um time de paixão, um time na qual a gente tem apreciação. As torcidas organizadas, a princípio, surgiram para poder, de fato, organizar suas ações para incentivar esses times, né? Mas com a constituição histórico-social nossa, essa nossa própria processualidade, que ela traz a contradição o tempo inteiro, tem tornado esses momentos que seriam para vibrar junto com o time, para torcer, para levar o time à frente numa situação de jogo, competição, na verdade tem se tornado uma válvula, digamos assim, de escape para que essa agressividade de a gente experimentar torcer e até provocar outra torcida se transforme, veja bem o que eu estou falando, vai se transformar em atos de violência. Então, é interessante pensar a torcida organizada, porque a torcida, a gente torce, a gente bate tambor, a gente provoca o adversário. Isso são elementos que a gente experimenta um determinado grau de agressividade. Agora, isso tem sido cada vez mais extrapolado a tal ponto que hoje nós temos nem a possibilidade de andarmos com uma camisa do time adversário na rua. Para quem é aqui de Goiânia, né, pegando aqui o caso de Goiânia, em determinados bairros de Goiânia você não pode andar com a camisa do time adversário porque você corre um grande risco. E isso em situações em situações que são fora de dias de jogo, são dias do cotidiano. Então, isso que antes era uma experimentação, uma forma de experimentar um determinado grau de agressividade, na verdade extrapolou e virou uma violência. E aí, Marlos e demais, o que é interessante então a gente trazer enquanto elemento fundamental dessa distinção? A agressividade é um elemento instintual natural do ser humano. Violência, ela é social. Ela está embasada, fundamentada na agressividade maligna, como a gente colocou aqui agora há pouco, mas a constituição do que vai ser violento ela é o rompimento dos limites, das regras estabelecidas socialmente. Então, por isso, a violência ela tem uma constituição social. E é esse o objeto do nosso próximo slide, que eu vou passar aqui para vocês. E espero que já esteja sendo transmitido para vocês. Só conferir aqui. Beleza, foi transmitido. A violência, ela pode se entender como várias formas de comportamentos ativos ou passivos, motor ou verbal, que visam, veja bem, nós já não estamos falando de uma agressividade necessária para a gente comer, beber, que a gente precisa ter para caçar ou precisou ter, né? Não, a gente hoje não é caçador, né? Mas que nós precisamos ter, ou que nós precisamos para sobreviver. Nós já estamos falando de um tipo de comportamento, seja ativo, passivo, motor ou verbal, que visa prejudicar alguém, visa prejudicar o outro. Então a violência ela é uma expressão humana, de caráter histórico, que lhe concede a condição de ser universal, ou seja, ela é universal porque está presente nas diversas esferas da nossa sociabilidade, e específica nas variadas formas de organização social, uma vez que sempre esteve presente em diferentes sociedades,
com a sua concretização em eventos específicos inerentemente ligados ao modo como homens e mulheres se organizam em sociedade. Então aqui para reforçar o seguinte, gente, a violência rompe os padrões de ética, de eticidade, rompe os padrões, as normativas que foram estabelecidas pela nossa própria sociabilidade para que nós tivéssemos condições de vivermos juntos. Entendem isso? Então nós estamos fazendo uma transposição importante, porque quando a gente traz o exemplo da torcida organizada, ela já não é apenas espaço de experimentação dessa possível pulsão agressiva. Porque quando ela parte para cima da torcida adversária, muitas das vezes de forma injustificada, ela vira ato de violência irracional. E ela está rompendo os limites de nossos padrões éticos morais, está rompendo as regras. A gente está pegando esse exemplo aqui mais pontual, mas são diversos os exemplos que temos na história. Um exemplo que talvez vocês já tenham ouvido. Na Europa, da Idade Média, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, nem todos eram possuidores de propriedade privada. E muitos moradores do campo tinham a condição de ainda coletar na natureza, né, tinham nessa condição a forma para garantir os seus elementos para a sobrevivência. Um exemplo disso é da floresta retirar a madeira para construir sua casa ou para poder fazer lenha para aquecer a sua comida, aquecer o seu lar, né? Cozinhar e aquecer seu lar. Com o advento, veja bem, constituição social, com o advento e a consolidação da propriedade privada, então, parte dessas florestas, parte desses bosques, já não eram mais direito comum para todas e todos. Virou direito para quem possuía aquela propriedade. Então, na contínua forma de agir, de buscar na floresta esta madeira, foi se proibindo. Então, veja bem, a proibição, e aí a proibição que ela vira lei, ela vira um argumento legal, presente na Constituição, presente no direito. Tem-se a proibição de buscar madeira para extrair madeira de um local que seja considerado propriedade privada. Parte dos camponeses parte dos camponeses e dos servos que não tinham a propriedade privada e também não tinham direito a esse acesso, começou então a buscar outras formas. Em vez de extrair a madeira derrubando a árvore, começou a coletar a madeira caída ao solo. Veja bem, nós já estamos falando de galhos, estamos falando de madeira que não tinha uso, não tinha serventia para o próprio proprietário da propriedade privada. Só que com o próprio processo de consolidação de um direito legal em torno da propriedade privada, também se teve a proibição dos casos, que virou um caso, né? A proibição dos catadores e catadoras de lenha, porque eles estavam retirando, segundo constavam as leis, segundo constava o direito, estavam retirando material que era de propriedade privada. E volto a dizer, não estávamos falando de madeira que foi extraída, ou no caso, derrubada de uma árvore, mas sim de catar lenha que já estava caída ao solo. Ou seja, era natureza morta, ou natureza em decomposição. Então, esse é um exemplo, né? E aí, o que nesse estabelecimento de regras vai cada vez mais também colocando as limitações para as nossas próprias condições para o surgimento de violências diferenciadas. Então, virou crime catar lenha, uma lenha que nem era utilizada pelo proprietário. E aí, no caso, eu estou colocando aqui um exemplo histórico-cultural, histórico-social,
mas outros diversos tipos de crimes, né, ou outros diversos tipos de contravenções e violências, elas foram se transformando no percorrer da história. Veja bem, o caso brasileiro, recentemente é que caiu o entendimento que se havia sobre crime em defesa da honra. Não sei se vocês lembram do caso, se não me engano, era de uma jornalista que foi assassinada pelo seu esposo, porque, segundo a lei que nós tínhamos no Brasil, né, ou seja, mais uma denominação legal que demarca ali o limite entre o que é válido, o que não é, o que é crime, o que não é, o que é violento, o que não é, aceitava que, diante ao ferimento da honra, no caso do esposo que se sentiu ferido, desonrado, pudesse ter o direito, veja bem, ele assassinou a esposa. Um ato extremo de violência, que hoje a gente, inclusive, no debate atual, colocamos, né, ainda bem, né, que nós temos essa surgente e cada vez mais presente, né, casos de denúncias da violência contra a mulher, para que nós tenhamos noção de como as leis acompanham esse processo. Então, quando a gente está trazendo essa de reflexão, é para poder voltar ao nosso ponto de argumentação. A agressividade, enquanto elemento presente e essencial para o ser humano, o seu extrapolar, quando ela volta-se para prejudicar alguém, ou outros, ou uma comunidade, ou uma nação. A gente está acompanhando aí o conflito no Oriente Médio. Não é de hoje que esse conflito está presente, obviamente. Mas agora chegamos no momento de tensão, talvez um dos mais terríveis dentro dessa história. Isso, então, são atos de violência, são atividades que extrapolam todos os tipos de regras que visam prejudicar alguém. Então, né, é bem interessante a gente trazer essa distinção, volto a afirmar, trazer isso como ponto importantíssimo para o nosso trabalho, porque, pegando o que o Marx, inclusive, apontou, esses elementos fazem com que a gente tenha condição para operacionalizar e tratar disso junto aos nossos estudantes. Né? E interessante, né? Aí eu vou falar de uma situação. Só um minutinho, pessoal, que eu preciso ligar aqui a bateria. Eu tinha esquecido de colocar na tomada. Pronto, desculpa o lapso, esqueci de colocar na tomada. Então, assim, pegando um exemplo de aulas que eu já, enquanto professor na escola, organizei uma vivência junto com os estudantes de experimentação de ATMIs, socos e chutes. E é uma experiência interessante, por quê? Porque, em grande medida, os alunos conhecem, a partir de algum tipo de outro conhecimento que ele adquiriu na sua experiência de vida, pode ter vindo de desenho, animado, anime, mangá que leu, eles conseguem, em certa medida, reproduzir. Agora, é curioso, né, que muitos dos estudantes não tendo habilidade, né, e às vezes não tendo a noção de que assim, agora eu vou colocar aqui a mão com um determinado instrumento, um aparador. Para você socar, você precisa colocar a mão em uma determinada posição. E você precisa atingir o objeto com uma determinada força. Então é interessante observar que no início, geralmente é feito de uma forma tímida, né, e nesse processo, né, a gente vai incentivando, porque é importante para que você faça um soco de uma forma adequada, é importante que você acresça essa força. Agora, não é um acréscimo só dessa valência física. Estou fazendo com que eles experimentem também que para socar eu preciso ter uma atitude um pouco mais agressiva. Né? E é uma pena que eu não tenha documentado essa parte, né? Eu perdi meus arquivos desse tempo da escola, mas era interessante observar, né, que num ciclo de aulas em que eu trabalhava os socos e chutes, que eles iniciavam de uma forma tímida, com o passar do tempo, eles conseguiam já fazer uma transposição, já conseguia socar com uma forma um pouco mais solta, experimentando um pouco mais de agressividade. Até passar para o outro momento, que aí na escola também fiz,
com muito cuidado, sempre com muito cuidado, e depois quando a gente falar sobre essa questão de organização de conteúdo, eu quero voltar a esse ponto, né? Quando eu falo a utilização de socos e chutes, eu estou falando de uma experiência pontual que tive, mas ela está dentro de uma organização que tem toda uma história pregressa. Por que eu estou dizendo isso? Que socos e chutes nem é o recomendável para se iniciar as atividades de lutas na escola. Por isso tem recomendações de autores que vai trazer as lutas de agarre como as lutas mais pertinentes para se trabalhar no ambiente escolar, ou as lutas que são jogos, como é o caso da capoeira, que possam ter uma possibilidade de controle sobre a própria ação corporal. Já o soco e chute, não tendo esse desenvolvimento de uma forma devida, ela gera de fato lesões, pode gerar lesões. Mas num determinado momento que eu experimentei com os estudantes, né, coloquei eles para experimentar inicialmente materiais alcochoados, para que tivesse essa sensação de que é socar. E numa segunda parte dessa experiência, eu coloquei proteção em mim mesmo, né, aqueles coletes de proteção, aparadores nos meus braços, e falava, então agora vocês irão, para saber o que é chutar em alguém, vocês vão experimentar socar e chutar, só que não era em qualquer pessoa. Né? No caso, eu era o alvo, mas me colocava enquanto alvo devidamente preparado, né? Devidamente consciente. E era interessante observar também esse mesmo processo, né? A transposição do que fazia no material que era inanimado, né? E a gente vai chamar aqui de um instrumento que era mediador para a gente chegar nessa parte. Então, quando eles chegaram para fazer a experiência comigo, mesmo processo, né? Também tímido, até eu falar e incentivar. E aí na aula eu falava, não, vamos, pode socar, vai, me chuta, soca. Até eles sentirem. Tinha até estudantes que extrapolavam, né? E começava, eu falei, beleza, agora a partir daqui tá ótimo, não preciso ir para além. Mas eu dei a chance deles experimentarem o que seja, né? Experimentar um grau de agressividade dentro de uma atividade marcial. Enfim, né, eu estou trazendo essas questões porque, quem sabe, vai dando luzes para que vocês pensem a organização de possibilidades. Né? Eu sei que, como o próprio Mário já colocou, vocês já são professoras e professores, provavelmente já desenvolveram suas diferentes estratégias de ensino das atividades marciais. Né? Agora, o que nos importa aqui é sempre recuperar essas distinções conceituais. Elas são muito importantes de nós termos a apreensão disso para tratarmos no nosso trabalho pedagógico. Tudo bem até aqui? Querem fazer mais alguma consideração, alguma dúvida? Se quiserem compartilhar também experiências de vocês no ensino, o que vocês fizeram, a gente pode aproveitar esse momento também. Eu vou aqui passar para o nosso próximo slide. E tá aí para vocês, né, um link, depois eu vou disponibilizar esse slide para vocês também. Um link de um artigo que eu construí, na verdade eu fui coautor na parceria com uma estudante de pós-graduação que nós tivemos há uns anos atrás. Na verdade ela é estudante lá da ESEFEGO, estava fazendo pós-graduação em Educação Física Escolar na ESEFEGO, e fui convidado por ela para a gente fazer um trabalho de TCC, né, sobre a experiência dela enquanto professora de educação física na escola estadual, em 2 escolas estaduais, e ela queria trabalhar e tematizar as lutas artes marciais. Então a gente fez uma pesquisação, e desta pesquisação, que foi organizar uma proposta de trabalho nesse conteúdo, nessas escolas, a gente conseguiu elaborar um artigo. Né, um artigo que está presente nesse link aqui, que vai falar justamente sobre agressividade, violência e as atividades marciais. E a própria experiência nossa, da organização do trabalho dela, foi para que ela saísse do senso comum sobre os conceitos de lutas, sobre o conceito de violência, e avançar para as transformações a partir da aquisição do conhecimento que os estudantes tiveram. Então teve um processo de controle, né, que foi um processo das avaliações, para ver se houve a mudança na compreensão que os estudantes possuíam sobre as atividades marciais. Bom, agora sim vou passar adiante aqui para o próximo slide,
para a gente fazer um exercício de curiosidade, já que foi citado aqui, é importante vermos que todo esse percurso que fizemos das dominações conceituais, como que se encontram em alguns documentos, diretrizes, que são diretrizes para nós na organização do trabalho do professor na educação física. Então, lá em 97, nos Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Física, vejam a definição que se encontrava lá. E olha, veja bem, saímos do movimento de trazer uma conceituação ampla relacionada ao nosso agir humano, que desse agir são desenvolvidas diferentes formas, cada vez mais complexas, em que as lutas elas podem ser pacíficas ou ideológicas, luta por ideia, mas também pode ser, de fato, o confronto direto na oposição corporal. A gente fez todo esse caminho, passamos pelo caminho da distinção dos conceitos de briga, duelo, combate ofensivo instrumental e luta corporal, para podermos termos noção de avaliar as definições que se encontram nos nossos documentos que são diretrizes. Então aqui nos Parâmetros Curriculares Nacionais, até faço uma pergunta para vocês. Vamos ler junto e aí vocês respondem o que vocês veem nessa definição. As lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusões, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Caracteriza por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e de deslealdade. Podem ser citados exemplos de luta desde brincadeiras, de cabo de guerra e braço de ferro, até práticas mais complexas da capoeira, do judô e do karatê. Vamos fazer um exercício conjunto aqui. O que vocês avaliariam dessa definição? Enquanto eu bebo uma água. O que lhes chamam a atenção? Quem arrisca? Eu acho que tentou trazer um conceito geral de lutas no sentido de não violência também, né? Que tem ali atitudes não violentas, mas também no sentido de trazer um geralzão das lutas. O que tem nas lutas? A questão da imobilização, da contusão, do desequilíbrio. Então, eu acho que tentou trazer uma definição das lutas para passar para os alunos. Acho que nesse sentido que eu entendi. Né? Ô, professor. Pode falar, Alexandre. A gente está lendo um conceito de 1997, né? Isso. Então, assim, há bastante tempo, né? Se eu apresento esse conceito hoje para minha coordenadora da escola, ela não vai deixar eu aplicar muito a prática de lutas dentro da escola, não. Assim, eu acho que a gente pode usar outras palavras, né? Que se encaixam melhor, mas, igual o Marlos falou, né? Esse conceito abrange muito lutas, né? De uma forma mais geral. Pode ser que para aulas em escolas a gente pode melhorar esse conceito ainda na atualidade, né? Com outros termos. Não sei se é isso que você quis que a gente explanasse, né? Não, beleza, Marlos e Alexandre. Eu quero fazer um exercício com vocês, na verdade. Né? A partir, inclusive, dessa identificação que vocês trouxeram. É uma definição geral. E aí, eu vou na contramão. Eu vou dizer que ela não é geral, porque, por exemplo, ela não diz respeito às lutas de classe, ela não diz respeito às lutas sociais, né? Ela está trazendo aqui uma definição que, apesar de não ter qualificado, mas que diz mais respeito às lutas corporais. E mais especificamente, especialmente quando coloca ali, né? Caracteriza-se por uma regulamentação específica. Quando a gente já olha essa palavrinha regulamentação, já nos dá, então, indício para pensarmos as lutas esportivizadas. Então, veja bem que ela está deixando de ser geral, pelo menos nessa avaliação que eu estou fazendo com vocês aqui, que eu proponho vocês refletirem. Muita coisa da esfera
social e da esfera mais ampla sobre a definição de luta vai ficando de fora. Tudo bem e está correto, não estou dizendo que está equivocado. Mesmo porque nós estamos falando de parâmetros curriculares nacionais para a educação física. A educação física trata das lutas corporais enquanto objeto de ensino. Agora, nós estamos aqui fazendo um exercício desde o início do nosso curso para mostrar que luta e lutar são conceituações mais amplas e mais complexas, mas que são derivadas do nosso agir humano, então por isso ela também é uma relação social. Outro elemento interessante para a gente pensar: as lutas são disputas em que os oponentes devem ser subjugados, mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusões, mobilizações ou exclusão de um determinado espaço de combinação. Então veja bem, determinado espaço na combinação de ataque e defesa. Quando a gente fala espaço, está falando da delimitação do tatame, está falando da delimitação do ringue, ou seja, está falando das lutas que ocorrem em espaços controlados, novamente, lutas esportivizadas. Não faz, por exemplo, menção às lutas de defesa pessoal, que é o principal, ou o primeiro, nem vou dizer principal, mas o primeiro das formas de luta que a gente desenvolveu, para defendermos inicialmente. Interessante pensarmos isso juntos, né? Agora, até pegando o gancho do que o Alexandre colocou, é um conceito de 1997. Vamos dar um salto e observar então o que está na BNCC, que foi colocado aqui. Eu vou mudar o slide aqui mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. BNCC já falou os tipos. Já. Ela já fala os tipos de lutas. Artes marciais, esporte de combate. Opa, Franklin, pode repetir? Não, eu só estou falando, a BNCC ela já traz os tipos de lutas, né? Ela determina a presença de lutas. Então veja bem, interessante, você já coloca uma questão que eu ia começar por aí, mas vamos ler junto. As lutas são disputas, veja bem, as lutas são disputas corporais, então já está fazendo uma delimitação de lutas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para mobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de defesa e ataque dirigidas ao corpo do adversário. Então veja bem, aqui já traz uma qualificação para poder apontar ainda mais se estamos falando de lutas corporais, que são os objetos de ensino da educação física. Agora, é curioso o quão que ela também ficou ainda, na minha avaliação e na avaliação de alguns estudiosos, ficou ainda mais reducionista. Ela retirou as dimensões que vimos lá presente na PCNs. Tirou as dimensões, inclusive da possibilidade de usar jogos de lutas, como são brincadeiras de luta, cabo de guerra, tirou-se enquanto possibilidade nessa compreensão de uma conceituação mais ampla das lutas. Então é curioso a gente pensar que a Base Nacional, que é um documento recente, né, ela nos traz ainda uma sistematização um pouco mais sintética, enxuta e eu diria, né, até mais reducionista, melhor dizendo, em relação ao que estava presente nas PCNs. Bom, dito isso, né, espero que vocês estejam entendendo esses nossos movimentos, porque agora eu quero passar adiante com vocês para o nosso ponto fundamental do trabalho nosso da atividade de hoje. Deixa eu ver se alterou aqui para vocês, que é ver esta figura. Todo mundo está enxergando aí, né? Então veja bem, gente. Parece que ficou meio fora do quadro. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Diminuir aqui o zoom. Só um minutinho, vou colocar aqui 90%. Então a gente está fazendo
um caminho que percorreu por questões conceituais, de base, de fundamento, para chegarmos a esse ponto, das aproximações com o ensino. Esta figura é para ilustrar o que iremos discutir a partir de agora, das possibilidades de trabalhar com esse conteúdo. Então, veja bem que, ao centro, nós temos o conteúdo principal por nós tematizado nesse curso, as lutas, artes, caminho e marciais. Estas lutas, artes, caminho e marciais possuem configurações próprias de conhecimento, de sistematização, é algo que é pertencente ao conhecimento da educação física, mas não é exclusivo da educação física. Ela teve um desenvolvimento autônomo, com um processo, inclusive, de formação autônoma. Só que esse conteúdo, nós temos que pensar ele, então, para podermos destacar isso, pensar ele enquanto conteúdo da educação física. Então, como a gente começar a passar a pensar por aí, nós não estamos desconhecendo a formação autônoma das práticas marciais. E aí, nesse sentido, é importante a gente reconhecer enquanto um dos conteúdos da educação física, em que, veja bem, em que tem-se também a especificidade de seu trato no ambiente, na instituição de seu ensino. Quando eu venho com esta abordagem, eu estou querendo dizer que nós não vamos fazer o mesmo ensino das atividades marciais que ocorrem nesses ambientes que lhes são próprios. Nós não vamos ter o mesmo processo e os mesmos conteúdos, podemos ter algumas aproximações. Mas o dojo, a academia, né, de artes marciais, né, a escola de judô, a escola de karatê, de muay thai, tem um processo de desenvolvimento que lhes são próprios, de uma forma de ensino que lhes são próprias. Que, inclusive, eu diria, para a gente aproximar um pouco da nossa compreensão, muito se encontra presente, fixado no ensino de uma das dimensões educativas das artes marciais, que é a dimensão técnica estética. E que possui um processo de ensino, né, no trato pedagógico, geralmente naquilo que poderíamos fazer uma aproximação com o que acontece na educação física, na pedagogia do esporte, de ser um tipo de formação e aula que é baseada no modelo analítico sintético. Ou, se a gente for pegar a nomenclatura lá que o Pablo Juan Greco nos traz lá para pensar os esportes coletivos, são métodos que trabalham a partir de um elemento fragmentado, que desse elemento fragmentado você vai complexificando esse movimento, que ele vai chamar lá de método parcial. Então, quando a gente pensa essas formas de ensino, geralmente em alguns espaços ensina-se primeiro um conjunto de técnicas X, Y, Z, não pensadas na situação de lutas. Bem, enfim, o que eu quero dizer é que nós temos um processo de formação própria, de acordo com o que é a organização das atividades nesses espaços, mas nós estamos falando aqui para pensar a educação física escolar. Então, as lutas, artes, caminhos marciais, na educação física escolar, tem que ser pensada por parâmetros que dialoguem com o que é do seu desenvolvimento autônomo, mas pensando a especificidade da escola. Uma das principais questões que a gente põe, inclusive, é o tempo que se leva para você ser um praticante de atividade marcial. Eu, por exemplo, estou na faixa dos 20 e tantos anos praticando atividade marcial. Não é o mesmo tempo de desenvolvimento e aprendizagem que se tem na escola.
Assim como também a educação física na escola não se focaliza em apenas um desses conteúdos. Nós temos um conhecimento mais amplo da atividade corporal humanamente produzida e reproduzida. Então, os jogos, os esportes, as brincadeiras, né, a ginástica, as lutas, a dança, são elementos do conhecimento da educação física. Então, se a gente para e pensa sobre essas nossas tentativas de trabalhar com esses conteúdos na educação física escolar, a gente precisa pensar esses espaços e os seus objetivos. Então, nesse sentido, esse conteúdo da luta, artes, caminhos marciais, que são a centralidade do nosso debate, elas estão inseridas e estão na composição do conhecimento da cultura corporal de movimento, que esse é o nosso objeto de ensino na educação física. E, consequentemente, ao pensar por uma abordagem em que coloque esse conteúdo no contexto sócio-histórico-cultural, nós temos que pensar o desenvolvimento desse contexto, desse conteúdo entrelaçado com a própria realidade concreta em que nós temos a historicidade dessa formação das práticas pertencentes à própria forma como nos organizamos enquanto seres sociais, enquanto seres humanos sociais. Então, nas lutas arte, caminho e marciais, essas três dimensões são aquela contribuição que eu falei que os estudos japoneses nos trouxeram ao analisar e pensar as atividades marciais do Budô, né? Budô enquanto caminho marcial, via marcial. A dimensão técnico-estética, ético-ascético-filosófica e a dimensão mito-poético-simbólica. Então veja bem que para tratar, tendo essas dimensões como conhecimento das dimensões educativas que formam as atividades marciais do Budô, nós temos a possibilidade de, a partir das abordagens de ensino da educação física e da pedagogia do esporte, tratarmos dessa contribuição. Em especial, e aí eu falo aqui por minha própria conta, né? Por que eu falo, quero deixar isso bastante demarcado? Né? Porque aqui eu estou pondo em diálogo abordagens de ensino da educação física, duas delas que são consideradas crítico-progressistas, que é a crítica superadora e a crítica emancipatória, que possuem suas diferenças, mas que, na minha avaliação, elas também se complementam naquilo em que uma é lacunar e que a outra possa preencher. Então eu penso a abordagem crítica superadora enquanto um elemento para pensarmos justamente a função da educação física na escola, a função da educação, a função da escola. Eu penso a educação física enquanto um dos componentes no currículo escolar. Então, veja bem, no projeto político da escola, daquela instituição. E que, para tal, diante aos objetivos de formação, de ser uma instituição formal para promover a formação humana, a educação física tem que adotar isso enquanto princípios de seu trabalho. Então, a abordagem crítica superadora me permite observar esse caráter amplo. E, mais que isso, ela, ao se propor a trabalhar com essa perspectiva, ela tem uma finalidade que está associada ao projetos de sociedade a qual nós procuramos defender, que é um projeto de transformação social. Então, a emancipação que se busca, né, ela é uma finalidade, a emancipação humana, não apenas somente através da educação física, obviamente. É ela enquanto um componente para todo esse processo de constituição da formação humana mais ampla que possa possibilitar, né, ficou redundante, né, mas que possibilite os processos que visam a emancipação humana. De forma semelhante,
ou similar, a abordagem crítica emancipatória também defende um projeto de emancipação, ainda que ela esteja muito mais relacionada a um processo de emancipação do sujeito indivíduo e não está pensando num projeto mais amplo de sociedade. Mas ambas pensam processos emancipatórios. Enquanto a abordagem crítica superadora pensa o desenvolvimento do conteúdo na educação física escolar de uma forma em geral, no tempo e organização curricular nessa instituição, a abordagem crítica emancipatória ela se focará na questão do ensino na aula. Então veja bem onde elas têm limitações, distinções, elas trabalham com fundamentações teórico-metodológicas um pouco distintas, mas elas possuem, enquanto similaridade, buscam um projeto de emancipação, ainda que sob diferentes considerações, e naquilo que é a abordagem crítica superadora, pelo menos até o livro, até a principal obra, Metodologia de Ensino da Educação Física, lançada lá em 92. Nós não tivemos a exposição de grandes exemplos de organização de aulas para tratar dos conteúdos. No livro nós temos o exemplo da ginástica, mas não tem um exemplo para lutas, etc. e tal. A abordagem crítica emancipatória vai pensar a organização mais específica da aula, dessa didática de organização da aula de educação física. Ela já não está pensando esse caráter amplo da presença no currículo, na presença da formação, o que o CUNS nos oferece, a partir do exemplo do atletismo, é uma organização de uma sequência de atividades voltadas para voltadas para pensarmos a sequência de uma aula didática num conjunto de aulas. Aí ele nos oferece, inclusive, alguma estruturação de pensar a educação física sendo constituída, a aula, a partir da encenação ou da constituição da situação de ensino, e que dessa constituição de situação de ensino que possa permitir a experimentação dos estudantes, haja a possibilidade deles terem um processo de transcendência em relação ao conteúdo, que ele vai chamar de transcendência de limites pela experimentação, transcendência de limites pela aprendizagem, transcendência de limites pela transformação didático-pedagógica da atividade em questão. E, por fim, a pedagogia do esporte, que nos ajuda a pensar a estrutura em que são organizadas as atividades de lutas, assim como a estrutura de algumas das atividades esportivas. Então, a atividade de luta se estrutura geralmente em duas dimensões. As questões técnicas, estratégicas, táticas, se fundamentam na dimensão do ataque e da defesa. Toda atividade esportiva se fundamenta em organizar sistemas para defender e atacar. Nas lutas não são diferentes. Para as lutas, então, vai surgir um conjunto de técnicas para defesa, um conjunto de técnicas para ataques, um conjunto de técnicas para fazer a transição entre um e outro, mas também vai trazer sua particularidade. E todas as abordagens, em especial, algumas das proposições que estão vindo da pedagogia do esporte, têm utilizado a nomenclatura de jogos de oposição ou jogos pré-lutos como elementos para se trabalhar com esse conteúdo na educação física escolar. Assim como também a gente acresce aqui a própria ginástica. Também enquanto elemento que temos bastante similaridade em elementos gímnicos que são também utilizados nas lutas de uma forma geral. Um grande exemplo disso é o rolamento. Obviamente que o rolamento nas artes marciais tem uma diferença, tem a sua particularidade, mas o princípio é o mesmo. Então, eu estou propondo a vocês a pensar comigo uma estruturação de proposta de ensino que possa dialogar nesses conjuntos de aspectos que trouxe aqui para vocês. Agora, um pequeno alerta.
eu também quero tentar trazer para vocês uma discussão em que conteúdos complementares, como jogos, brincadeiras e ginásticas, eles são meios, veja bem a palavra, são elementos de mediação. São elementos para mediar para o conhecimento que é próprio das lutas. Então, na próxima aula, inclusive, eu vou apresentar para vocês alguma dessas caracterizações que eu quero tratar com vocês aqui, a partir dessa figura. Deixa eu ver aqui que teve uma mensagem no chat. A abordagem crítica superadora proporciona, do Marlos, né? A abordagem crítica superadora proporciona uma leitura da realidade para assim atuar na mesma. Tato com conhecimento por temática que leve o aluno a repensar o modelo de sociedade atual. Isso mesmo, Marlos. Também, e a gente, inclusive, né, pode, inclusive, também... Estão falando mais de uma forma mais específica sobre as abordagens de educação física, mas nós temos as abordagens da educação, né? Como é o caso da pedagogia histórico-crítica, histórico-cultural, que também são possibilidades de estabelecer diálogos. Bom, pessoal, agora, atenção para as próximas figuras, porque, no caso, isso que diz respeito ao texto do Fábio Cardias. Vamos começar, então, primeiramente, entendendo essas dimensões educativas das práticas das atividades marciais do Budô. Então eu vou mudar aqui rapidamente, mais uma vez o slide. Deixa eu ver se mudou aí para vocês. Mudou. Ok. Então vamos lá. Esse autor, nos seus estudos sobre a constituição do Budô japonês, vai dizer que essas são as 3 dimensões presentes. Existem proposições diferenciadas. Existem autores que identificam 2 proposições, 2 dimensões. E no caso da tese de doutorado dele, ele nos coloca para pensar que são essas 3 composições. A dimensão técnica estética, ou seja, isso aqui são dimensões educativas e são constituintes das artes marciais. Então, a dimensão técnica estética é a dimensão que diz respeito ao movimento, ao ritmo, à própria corporeidade. Diria eu, inclusive, que é a mais predominante. Quando a gente busca reconhecer uma atividade marcial, a primeira coisa que se reconhece é a técnica. É a atividade, é o movimento. Ela é uma de grande importância, né? Ela é uma das dimensões que traz também educação, uma educação corporal, uma educação para a nossa corporeidade e um desenvolvimento de uma corporeidade. Então, quando a gente pensar o conteúdo da educação, o trato desse conteúdo na educação física escolar, a dimensão técnica estética ela é pertinente de se pensar e de se trabalhar. Nós podemos utilizar elementos mediadores, como falei agora há pouco, da ginástica e dos jogos de oposição para tratarmos de questões de movimento, ritmo, técnicas das atividades corporais, mas também de termos detecção de princípios, de fundamentos dessas técnicas para podermos aproximar ainda mais com aquilo que seja da especificidade das lutas. Então, um exemplo para a gente pensar aqui juntos. Eu posso desenvolver uma atividade pedagógica em que os estudantes experimentem deslocar em solo. Eles podem desenvolver diferentes formas de deslocamentos. Rastejar, rolar, etc. Então, enquanto conhecimento, eu posso trazer uma atividade que promova essa experimentação. Agora, enquanto conhecimento técnico, é importante mostrar que para deslocar, eu preciso desenvolver formas que me façam atingir com mais êxito o objetivo de deslocar. Então, o deslocamento na luta de solo, por exemplo, que é bastante utilizado no jiu-jitsu, são os deslocamentos que nós temos em que o nosso corpo está todo ao solo, deitado, e que para a gente se movimentar, precisamos tirar parte do nosso corpo para fazer rolamentos nesse plano
enquanto o quadril também faz a chamada fuga de quadril. Então, eu utilizo as pernas para poder fazer a tração e empurrar para fazer o deslocamento, enquanto o meu corpo precisa também acompanhar esse processo. Aí já estou fazendo os estudantes pensarem que, para deslocar em solo, foram pensadas técnicas e foram desenvolvidas técnicas para melhor deslocar em solo. Um outro exemplo está no rolamento, que para determinadas situações na luta, em plano baixo ainda, na luta de solo, eu preciso fazer com que eu gire em torno de mim mesmo. Agora, eu posso experimentar, fazer com que eles experimentem o rolamento da ginástica, que eles já provavelmente já conhecem, mas eu posso mostrar que nas artes marciais existem algumas especificidades, como por exemplo, o rolamento no judô, no jiu-jitsu e em outras práticas, é um processo de amortecimento de queda. Porque eu posso rolar tanto num chão fofo como é do tatame, mas posso rolar num chão duro como é um solo mais de concreto. E para isso, então, eu preciso desenvolver formas desse amortecimento, técnicas desse amortecimento, para poder posteriormente utilizar isso numa situação de luta. Então a dimensão técnica estética é a dimensão da técnica, da arte, né? E aí arte, né, que são a constituição da palavra arte, vinda do latim e do grego. E no caso japonês, né, do jutsu. Jutsu significa técnica, significa arte, é o correspondente. A segunda dimensão é a dimensão ético-ascético-filosófica. É a dimensão da formação filosófica existente nas práticas marciais japonesas. É a dimensão da formação dos princípios filosóficos, diria inclusive filosóficos religiosos, né, em que compõem todo um conjunto de aspectos ético-morais para a formação do sujeito. Então, quando a gente ouve falar nos chamados mandamentos do dojo, significa que ali existe um conjunto de princípios para o atleta, a praticante ou praticante daquela modalidade a seguir, a adotar enquanto princípios seus também. Um exemplo, um dos primeiros princípios do Karatê-Do, do Gishin Funakoshi, Gishin Funakoshi é o fundador do Karatê Shotokan, é de que o Karatê não é para o ataque, é para a defesa. Já nos dá indício de um processo de formação, ou seja, não é o elemento de partir para cima do adversário, mas que o Karatê é uma forma de contenção, inclusive, de si mesmo. É por essa dimensão que nós temos também o conhecimento das chamadas, dos chamados princípios, dos chamados mandamentos, que ficou muito conhecido entre nós dos chamados códigos de honra, códigos do guerreiro. E o maior exemplo, maior expressão disso é o chamado Bushido. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, e inclusive é um elemento que está presente na formação de outras profissões, né? Em especial o campo administrativo tem adotado isso para a formação dos seus quadros, né, de que nós precisamos adotar esses princípios de formação do guerreiro, que precisa respeitar a honra, a justiça, a lealdade, a coragem. Precisamos ter isso enquanto princípios. Mas isso tudo foi um elemento que desenvolveu na história da constituição da nação japonesa, sociedade japonesa, da classe, né, específica, que foi a classe dos Bushi, Bushi no caso é guerreiro, que dera origem aos chamados samurais. Então depois vocês pesquisem sobre o Código Guerreiro Samurai, Código de Ética Samurai. São 7 princípios. Muitas escolas de artes marciais adotam isso até hoje para poder colocar, né, enquanto um elemento de princípio de formação. Então a dimensão ético-ascética é a dimensão que se encontra a imbricação da contribuição da filosofia e religião, especialmente a filosofia, que aí
né, é filosofia, mas também religião, que é o budismo, mas também a imbricação com o shintoísmo, com o taoísmo, que são princípios, são filosofias específicas dessa região do Extremo Oriente, no caso do Japão. E a terceira dimensão, que é a dimensão mitopoética, que o autor vai nos trazer enquanto contribuição, que ele, segundo ele, no conhecimento marcial, temos também a presença de elementos que ele vai chamar de narrativos, né, que estão relacionados aos mitos de fundação das atividades marciais. Aos mitos, às deidades, as figuras que são consideradas santas, né, nas artes marciais. Há também questões que são corporais, mas que são atividades concretas, mas que representam simbolicamente alguma forma de relação com aspectos da filosofia, da religião e assim por diante. Esses três elementos estão aqui separados, mas eles estão o tempo inteiro presentes no dojo. E aí, nesse sentido, vamos pegar um exemplo bem básico. Quem aqui já praticou capoeira ou já praticou judô, sabe que a gente não entra de qualquer forma no espaço, no ambiente. Existe todo um conjunto de etiquetas, regras de comportamento. Você não entra no dojo de qualquer forma, você precisa, primeiramente, entender que o dojo é um espaço para você atingir a iluminação, inclusive. Então, dojo, local para treinar, local para se atingir a iluminação. Então, é um espaço que a gente precisa ter uma forma respeitosa de lidar com ela. É um espaço que, segundo a constituição desse conhecimento japonês, vai dizer que lá se encontra presente também todo um conjunto de aspectos metafísicos, né, de divindades, dos nossos antepassados, os antepassados do estilo em que está se praticando, está presente ali, enquanto também esse espaço sagrado de formação. Então, para adentrar a um dojo, a gente não adentra de qualquer forma, a gente precisa realizar um cumprimento. Muitos de vocês já viram esse cumprimento, né? O rei, que é o se inclinar-se à frente. Ao você adentrar ao dojo e ao adentrar ao tatame, você adentra, você se enfileira de uma determinada forma, espera os mestres darem os comandos para que vocês façam as chamadas etiquetas e ritualidades em respeito a toda essa cosmovisão existente dentro do dojo. Esse é um exemplo. É um ato concreto, é uma atividade corporal, curvar-se para cumprimentar o outro, curvar-se para cumprimentar o tatame, curvar-se para cumprimentar o colega praticante, o seu colega praticante, que você precisa inclusive entender não como um adversário, mas como um sujeito que vai te ajudar a trilhar o caminho dessa formação. Isso é um ato concreto, mas que simboliza essas relações que estão ligadas com a filosofia e religião dessa sociedade. Então, essas, segundo esse autor, são três dimensões que a gente pode pensar como dimensões de educação presentes nas atividades marciais no Budô. Tá claro isso para vocês? Alguma dúvida? Alguma reflexão vocês queiram tratar? Eu estou tentando o tempo inteiro fazer reflexões para a gente pensar juntos e trazer exemplos, né, do que seja cada uma dessas dimensões para pensarmos também questões pedagógicas. Já, olha, de repente eu posso fazer uma atividade que foque nas questões mitopoéticas. Exemplo, uma das atividades que eu desenvolvi na escola, quando eu fui trabalhar com o ensino de lutas na escola, foi na falta de ter um ambiente adequado, eu entrei em negociação com a comunidade escolar para que eu tivesse uma sala de aula durante um período, durante 2, 3 meses. Aquela sala de aula iria transformar num dojo. Então, na negociação que eu fiz com a escola, eu pedi então que, em vez de as turmas entrarem e ficarem em suas salas, né, nós iríamos fazer o rodízio. E assim foi feito, né?
quando era a aula de educação física, eu ia até a sala, que era a sala que iria ter aula, buscava os estudantes e eles vinham para esse dojo que eles próprios organizaram. Veja que eu já estou pedagogizando essas dimensões que estão relacionadas à questão ética e mitopoética. Eu coloquei os estudantes para construir o dojo. Como é que foi? Coisa simples. A primeira turma, ao entrar pela manhã, ficava responsável em retirar as carteiras da sala de aula. A gente levava de forma organizada para o corredor. Assim, até parece que foi tudo bonitinho. Não, foi um processo de formação. Inicialmente era aquela zorra. E depois de 2 aulas, já falei, não, tem que ser feito nesse processo, nesse procedimento. Então, a primeira turma, eles entravam e organizavam, afastando as carteiras para a parede, ou retirando elas de sala, deixando no corredor. Montava o tatame que eu consegui comprar, né, tensionei com a escola que comprar aqueles tatame de EVA, placa de EVA, seria um material importante para as aulas de educação física. Né, foram poucas placas, mas já dava para fazer uma graça, digamos assim, já dava para dar uma aula. E, enquanto atividade para casa e atividade na relação que eu tive com os professores das artes, nós fizemos com que eles ornamentassem a sala com símbolos de artes marciais. Então, levamos uma professora para ensinar a caligrafia japonesa para poder fazer alguns símbolos. Fizemos com que eles trouxessem desenhos que eles julgassem que pudessem ter relação com as artes marciais. Aí eles trouxeram desde Dragon Ball Z, né, que era que estava o desenho na época, estava todo mundo, esse aqui é o Dragon Ball, o Goku faz isso, não sei o quê. Trouxeram exemplos de gibis, histórias em quadrinhos. E aí eu fui utilizando esse elemento enquanto espaço de ornamentação do nosso dojo. Um terceiro passo foi de organizar os nossos princípios internos. O que deveria ser feito, o que era direito e o que era dever nosso enquanto estudantes. Zelar pelo espaço, respeitar o colega. Então, na organização desse espaço, as regras de comportamento foram eles que, inclusive, também organizaram, sob minha orientação, obviamente. Então, esse é um exemplo. E aí a turma do último horário era a turma que fazia o processo contrário. Eles pegavam as cadeiras, né, pegavam o tatame e desmontavam. A gente levava alguns panos para o dojo para que eles pudessem fazer a limpeza do tatame. Também isso é um elemento a ser pedagogizado, eles cuidarem do próprio local, inclusive da própria limpeza. Colocar as cadeiras para dentro, perdão. Então, esse foi uma das possibilidades desenvolvidas. E isso se tornou rotineiro durante os 2-3 meses que atuei em uma dessas escolas. Eu atuei em outras escolas também, só que aí eu fiz uma outra organização um pouquinho diferente. Porque aí na escola tinha quadra, na escola foi possível montar o tatame, né? Não foi possível montar a ornamentação, porque era uma quadra aberta, mas a gente minimamente organizou algumas possibilidades nesse sentido. Então, assim, estou falando muito da minha experiência, né, mas, obviamente, existem outras que a gente pode buscar na literatura. Essas são as 3 dimensões educativas. Por fim, para a gente terminar o nosso assunto de hoje, apresento também um princípio de formação presente nas artes marciais japonesas. Se nós temos essas 3 dimensões como dimensões constitutivas e educativas, nós temos um princípio de formação que se não tem uma tradução direta para a língua portuguesa, mas que a gente traz aqui para ilustrar, que é um princípio de formação de ensino-aprendizagem, chamado de Shu-Hari. Não sei se alguém aqui já foi praticante de artes marciais, já foi praticante de karatê, esse aqui é um princípio que se encontra nessas modalidades também. A dimensão Shu é a dimensão do imitar, proteger, obedecer. Por que imitar? Porque, veja bem como é que a mimese se torna um elemento importante na formação do nosso estudante. Porque o praticante de artes marciais tem como uma das vias para a sua formação imitar o seu mestre.
Então, a dimensão Shu diz respeito à aprendizagem dos fundamentos que o mestre irá lhe passar. Esta aprendizagem de fundamentos, aí quando a gente fala dos fundamentos, aí são fundamentos gerais. Técnico, estético, ético, filosófico, mito poético e simbólico, são os fundamentos que estão nas dimensões de educação da atividade marcial. O processo que ele não é linear. Se a gente pudesse pegar uma outra figura para podermos ilustrar isso, seria a ideia do desenvolvimento por zonas proximais, que o Vygotsky nos apresenta. Então, veja bem, essa aprendizagem de movimentos, dos fundamentos, que não é linear, é um contínuo processo de aproximação, e tendo a figura do mestre como aquele a ser imitado, então é um contínuo processo de formação para ficar próximo ao mestre, ao conhecimento dele. Esse processo vai lhe gerando autonomia. Então, a dimensão Ra é a dimensão do romper, é a quebra dos fundamentos. E quando a gente fala quebra, não é romper de ruptura total. Mas se você tem um mestre como a sua figura de exemplo, você chega a ter um desenvolvimento de autonomia em que esses fundamentos serão adaptados ao seu ser, à sua personalidade. Você segue o seu mestre, continuará tendo a sua orientação, mas você também tem uma personalidade sendo desenvolvida. Então, nessa aprendizagem que ela continuamente ocorre, tem-se o momento dessa quebra de fundamentos que pode levar a um processo de transcendência. Ou seja, é um momento em que você supera o mestre. Tanto no conhecimento da aprendizagem dos fundamentos, e quando eu falo fundamento na dimensão corporal, na dimensão histórica, filosófica, né? E esse processo acaba sendo também um processo de autodescoberta. Por fim, os 3 momentos de aprendizagem da maestria, significa o Shuhari. A primeira fase é o aprendizado e o aprendizado e a proteção do que se aprende. A segunda fase é a meditação sobre o aprendizado, quando você começa a desenvolver autonomia para poder, inclusive, romper com os fundamentos. E, por fim, criar algo para se libertar, inclusive da tradição ali proposta. É um momento de transcendência, a dimensão Uri, é o momento da autodescoberta. Todo esse processo leva a essa autodescoberta do ser. Então, quando a gente pensa isso na organização da nossa forma de trabalhar com a educação física e desse ensino, dessas lutas, eu posso pensar em questões que respeitem essa organização desse princípio. Que nós temos inicialmente a imitação, a experimentação, a aprendizagem de fundamentos, a quebra dos fundamentos quando esse sujeito desenvolve mais autonomia diante ao que está sendo lhe passado, lhe transmitido, e um processo que lhe permita ter aí um rompimento, de fato, uma transcendência com esse próprio conhecimento, inclusive. Por fim, pessoal, esses são os nossos primeiros passos, né? Já apresentei um quadro geral da nossa estruturação, mas aqui é o que tem de contribuição dos estudos japoneses. Pensarmos isso já nos ajuda a ver que a prática marcial não é somente centrada na técnica e na estética, ela possui questões histórico-filosóficas, ético-morais, ela possui mitos, possui símbolos que possam ser elementos para a gente pedagogizar no nosso trabalho enquanto professores e professores na escola. Beleza? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Vamos abrir um espacinho aqui antes de encerrar a aula, para a gente poder dialogar um pouquinho. Alguma questão que vocês queiram colocar? Tá compreensível? A minha maior preocupação, pessoal, é de que vocês compreendam. Vamos lá, Danilo e depois Marlos. Olá, professor. Tudo bem, Marcel? Boa noite, pessoal. Danilo. Hein, professor, eu não cheguei meio atrasado, né? Tive uns probleminhas técnicos aqui, mas eu não vi se o senhor citou sobre os esportes de combate da BNCC e a relação com que a gente pode interpretar a questão das lutas e os esportes de combate, né? Como fazer essa diferenciação
para trabalhar dentro do ensino fundamental 1, né? Ou 2, assim, seria o básico. Né? Bom, Danilo, beleza. Eu vou também passar para o Marlos, que aí a gente vê se faz uma reflexão conjunta, pode ser? Não, eu só queria salientar sobre essa questão dos princípios filosóficos do Budô, que eu achei muito interessante e realmente eu não conhecia ainda, né, para ser sincero, esses princípios. E depois que eu conheci, eu acho que abriu o leque bastante coisa que a gente pode fazer na escola, né? E depois de ouvir a atuação do professor agora falando sobre essa questão desses 3 princípios básicos, deu para agora com esses final desses 2 slides, deu para perceber mais ainda como que a gente pode trabalhar, principalmente dentro da crítica emancipatória, né, que a gente tem a transcendência de limites pela experimentação. Então achei assim bem interessante e abriu bastante o leque para a gente trabalhar, né, de forma mais sistemática e pedagógica, principalmente dentro da escola. Só para parabenizar, né, sobre essa questão, que foi muito importante, especialmente esses 2 últimos slides aqui, que deu para abrir o leque bastante coisa. Não, beleza, Marcos. Deixa eu aproveitar a última questão, que eu quero posteriormente conversar com vocês sobre uma proposta de uma forma como eu leio Kuntz, Eleanor Kuntz. Pois existe uma leitura que é feita nele de dizer que a abordagem dele centraliza a experiência. Eu digo que sim e não. A experiência é ponto de partida. E aí, nesse sentido, é outro elemento que eu, inclusive, não vejo sendo contraditório à abordagem crítica superadora. Porque se a gente toma a realidade como ponto de partida da nossa experiência enquanto professoras e professores para trabalhar com determinados conteúdos, ela pode ser, sim, um elemento de iniciação, um ponto de partida para o desenvolvimento do que a gente quer fazer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos fazem essa colocação e esquecem que, quando o Kuntz fala da transcendência de limites pela aprendizagem, ele está falando que assim, opa, peraí, a experiência é ponto de partida, mas nós precisamos ensinar aquilo que seja condizente para a atividade que estamos nos propondo trabalhar. Então precisa ter aprendizagem de fato do fundamento técnico. Se a gente faz uma experiência para colocar os estudantes para deslocar em solo, em atividades de solo, nós precisamos ensinar a eles que existem técnicas para eles terem uma aprendizagem de como deslocar em solo. E aí, obviamente, né, o terceiro momento desse processo que o Kuntz nos propõe de a transcendência, da transformação didático-pedagógica, que eu particularmente também avalio que é uma das mais difíceis, inclusive avalio que não é feita na aula. Veja bem, alguns autores, alguns colegas nossos fazem uma leitura de que assim, que dentro da aula tem que ter as dimensões. Eu digo que não. É aí nesse sentido que a abordagem que o superador me faz pensar como é que dessas três transcendências, elas não podem se dar somente em uma aula só. Nós não temos nem tempo para isso. Uma aula de 45 minutos, 50 minutos. Agora, podemos começar com um ciclo de aulas em que comecemos com experiências, mas que vamos avançando para a aprendizagem, para quem sabe daqui a 20, 30 aulas após, a gente consegue organizar uma experiência própria da escola e aí sim a transformação didático-pedagógica daquele conteúdo. Compreende isso que eu estou falando, Marcos? Agora volto muito a salientar, essa é a leitura que eu realizo do trabalho do Kuntz. Pode ser que tenha interpretações, e sim, tem outras interpretações, mas às vezes acho que tem um peso que é dado nele que eu particularmente eu tenho enorme discordância particulares com a fundamentação do trabalho, da proposta dele, mas vejo que na organização didática da aula dele tem contribuição e acho interessante quando a gente pensa essa fundamentação. Danilo, avançando para a sua pergunta, né? Justamente. Professor, eu queria resumir ela pelo nosso horário, né? Eu queria formular ela de novo para tentar ajustar ela, para ficar mais fácil, né? Certo. No sentido assim, que o senhor acha que seria necessário
diferenciar as lutas das artes marciais, que a BNCC traz diferente lá das lutas lá na primeira fase e os esportes de combate na segunda. Eu acho necessário fazer essa diferenciação. Que para mim, eu acho que não. Mas queria ver o ponto de vista do senhor. Eu acho que vai ser assim, bem objetivo. Eu estou tratando aqui desde o início do curso com vocês uma compreensão histórico-social dos conceitos que nós estamos trabalhando. Nesse sentido, eu eu coloco aqui, é importante saber a distinção sim de lutas e esporte de combate, luta esportivizado, mas não é de entendê-las de formas estanques, afastado da história. É interessante e importante nós temos como elemento orientador de mostrar que desta ação humana importante, a ação intencional, a ação que é necessária para a nossa sobrevivência, que é o lutar, a luta, dela se desenvolveu formas de conhecimento que diz respeito ao nosso próprio domínio corporal, o nosso próprio domínio sobre si, que nos ajudou a desenvolver formas para nos defendermos, para nos atacarmos, para deslocarmos, enfim, que foram conhecimentos sistematizados nas chamadas escolas, estilos de práticas marciais. Então, veja bem, o que eu estou querendo colocar é assim, a compreensão tem que ser mais ampla. Compreender elas enquanto expressões presentes na processualidade histórica humana, que leva de uma que é fundamental e basilar à constituição de outra, que são as artes marciais esportivizadas, lutas esportivizadas ou esporte de combate. Ela é uma expressão das diferentes formas de lutar. Então, distinguir é necessário, mas colocá-las no contexto histórico-social de sua formação é mais importante ainda, segundo a minha avaliação. Ficou claro, Danilo? Tá respondido. Não, beleza. Ficou excelente. E a gente, para quem não sabe, né, Danilo e eu, a gente treina no mesmo dojo. A gente pode trocar ideias, inclusive, a partir disso, né? Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Verdade. Não tendo mais dúvidas, então a gente encerra a nossa atividade aqui. Lembrando que na semana que vem teremos mais um encontro síncrono para podermos finalizar essa parte e para eu poder dar as diretrizes para a atividade de avaliação final da nossa disciplina. Já vou adiantar para vocês o que vai ser essa atividade. Vocês vão organizar uma proposta de ensino de lutas. Já vamos pensando sobre isso. Uma proposta de trabalhar com conteúdo de lutas. Vai ser a nossa avaliação. Enfim, pessoal, então tenham todos e todas uma boa noite. Peço desculpa a gente ter prolongado aqui até um pouco mais do que a gente está acostumado, mas espero que esteja fazendo algum tipo de sentido para vocês essa nossa proposição de debate aqui, beleza? Então, até a semana que vem. Qualquer coisa, a gente fica à disposição, a gente pode entrar em contato lá pelo nosso Moodle. Vou abrir um fórum para quem... Já está aberto um fórum, inclusive, para poder tirar dúvidas. Podem ser encaminhadas por lá, beleza? Boa noite a todos e todos. Tenha aí uma boa semana.